As árvores na Bíblia. Parte 14. No vídeo anterior refletimos sobre o papel dos espinheiros, que surgem como um símbolo de desolação e ruína espiritual quando o povo se afasta de Deus, exigindo cuidado e vigilância para manter a terra fértil e produtiva. Examinamos passagens que mostram a relação entre Deus e a criação, desde as instruções a Adão e Noé sobre a multiplicação e domínio da terra, até a promessa de uma terra que mana leite e mel para o povo de Israel. Neste vídeo, continuaremos a falar dos espinheiros na Bíblia. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia, pelo que disse: agora me virarei para lá e verei esta maravilha, e porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Prosseguiu Deus: Não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: Com efeito tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos, e desci para o livrar da mão dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. Êxodo 3 do verso 1 ao 8. Ora, seja-me permitido cantar para o meu bem-amado uma canção de amor a respeito da sua vinha. O meu amado possuía uma vinha num outeiro fertilíssimo. E, revolvendo-a com enxada e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E por que, esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha: tirarei a sua sebe, e será devorada, derrubarei a sua parede, e será pisada, e a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiro, e às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Pois a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercessem juízo, mas eis aqui derramamento de sangue, justiça, e eis aqui clamor. Isaías 5 do verso 1 ao 7. Então disse Isaías: Ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, que ainda afadigareis também ao meu Deus? Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerão, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Pois antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, será desolada a terra dos dois reis perante os quais tu tremes de medo. Mas o Senhor fará vir sobre ti, e sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá, isto é, fará vir o rei da Síria. Naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito, e as abelhas que estão na terra da Síria. E elas virão, e pousarão todas nos vales desertos e nas fendas das rochas, e sobre todos os espinheirais, e sobre todos os prados. Naquele dia rapará o Senhor com uma navalha alugada, que está além do rio, isto é, com o rei da Síria, a cabeça e os cabelos dos pés, e até a barba arrancará. Sucederá naquele dia que um homem criará uma vaca e 2 ovelhas, e por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga, pois manteiga e mel comerão todo aquele que ficar de resto no meio da terra. Sucederá também naquele dia que todo lugar, em que antes havia 1000 vides, do valor de 1000 siclos de prata, será para sarças e para espinheiros.
Com arco e flechas entrarão ali, porque as sarças e os espinheiros cobrirão toda a terra. Quanto a todos os outeiros que costumavam cavar com enxadas, para ali não chegarás, por medo das sarças e dos espinheiros, mas servirão de pasto para os bois, e serão pisados pelas ovelhas. Isaías 7 do verso 13 ao 25. Pois o Senhor tem um dia de vingança, um ano de retribuições pela causa de Sião. E os ribeiros de Edom transformar-se-ão em pez, e o seu solo em enxofre, e a sua terra tornar-se-á em pez ardente. Nem de noite nem de dia se apagará, para sempre a sua fumaça subirá, de geração em geração será assolada, pelos séculos dos séculos ninguém passará por ela. Mas o pelicano e o ouriço a possuirão, a coruja e o corvo nela habitarão, e ele estenderá sobre ela o cordel de confusão e o prumo de vaidade. Eles chamarão ao reino seus nobres, mas nenhum haverá, e todos os seus príncipes não serão coisa nenhuma. E crescerão espinhos nos seus palácios, urtigas e cardos nas suas fortalezas, e será uma habitação de chacais, um sítio para avestruzes. Isaías 34 do verso 8 ao 13. Por fim, pela desobediência a Jeová, Israel causou ruína espiritual à nação, a herança de Deus, e isso se refletiu tanto figurativa como literalmente em labutarem em vão, semeando trigo, mas ceifando espinhos. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu quinhão, tornaram em desolado deserto o meu quinhão aprazível. Em assolação o tornaram, ele, desolado, clama a mim. Toda a terra está assolada, mas ninguém toma isso a peito. Sobre todos os altos escalvados do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde uma até outra extremidade da terra, não há paz para nenhuma carne. Semearam trigo, mas cegaram espinhos, cansaram-se, mas de nada se aproveitaram, a vez de serem envergonhados das vossas colheitas, por causa do ardor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos, que tocam a minha herança que fiz herdar ao meu povo Israel, eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E depois de os haver eu arrancado, tornarei, e me compadecerei deles, e os farei voltar cada um à sua herança, e cada um à sua terra. Jeremias 12 do verso 10 ao 15. Conforme destacado pela ilustração de Jesus a respeito do semeador, os espinhos ameaçam o crescimento de safras cultivadas. Mateus 13 verso 22. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Lucas 8 verso 7. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mateus 13 verso 22. Portanto, antes de se cultivar um campo coberto de espinhos e abrolhos, essas plantas incomodas eram removidas, geralmente por se queimar o campo todo. Hebreus 6 verso 8. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus, e o expondo ao vitupério. Pois a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Hebreus 6 do verso 4 ao 8. Os espinhos representavam também um perigo de incêndio. Especialmente na época da colheita, quando os espinhos, juntos ao cereal em pé, estão secos, eles prontamente pegam fogo e o campo inteiro pode ser consumido quando o fogo se espalha dos espinhos para os cereais em pé. Se alastrar um fogo e pegar nos espinhos, de modo que sejam destruídas as medas de trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo certamente dará indenização. Êxodo 22 verso 6. Em zombaria, os soldados romanos trançaram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Marcos 15 verso 17. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, o entregou para ser crucificado.
Os soldados, pois, levaram-no para dentro, ao pátio, que é o pretório, e convocaram toda a corte, vestiram-no de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam tecido, e começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! Marcos 15 do verso 15 ao 18. Nisso, pois, Pilatos tomou a Jesus, e mandou açoitá-lo. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe sobre a cabeça, e lhe vestiram um manto de púrpura. João 19 verso 1 e 2. Obrigada por assistir até aqui. Continuaremos a falar sobre os espinheiros no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.